Voltamos a partir de agora sim, tudo acertadinho, ao vivo hoje, Radiofobia, 5 horas de transmissão pelo dia do podcast 2018, e temos agora a presença do casal podcastal Ira Croft e Andrei Fernandes. Sejam bem-vindos, meus queridos. Olá, boa tarde, bom dia do podcast a todos. E hoje é dia do podcast, não é dia do vídeo, né? Então, por isso que... Exatamente. Não é dia do vídeo, por isso dá umas travadinhas, mas nós estamos aqui com eles, diretamente de São Paulo, o casal podcastal, hoje que mais grava podcasts no Brasil, hein? Nunca antes na história do podcast brasileiro um casal esteve tão presente na podosfera brasileira. O Andrei tá aí, eu tava ouvindo hoje a participação dele lá no Peladinha, no intervalinho, participando ali, fazendo ali as teorias da conspiração. Afinal de contas, a gente é muito bom em ficar levantando teoria da conspiração. E a Ira também lá no seu ponto G, participando também do MDM, como é que é? O MD Manas? Ah, isso mesmo. É, o MD Manas, ela também é ativíssima na campanha Mulheres Podcasters aí, fomentando a participação cada vez maior das meninas no podcast, não só como ouvintes, mas também como produtoras de podcast. Então, tendo vocês aqui hoje, nessa nossa live do dia do podcast 2018, eu quero começar fazendo a seguinte pergunta. O Andrei trabalha comigo ainda, ele é o responsável pela edição do Confins do Universo, que é o podcast lá do Universo HQ, apresentado pelo meu querido amigo Sidney Guzman, Samina Aliato, Marcelo Naranjo e também Sérgio Codespot, que sempre participa lá diretamente da Holanda. A Ira já trabalhou comigo também, ela já foi o atendimento, o que o Jeff faz hoje na empresa, a Ira já fez também durante muito tempo, além de serem amigos queridos, que a gente está sempre se encontrando. Então eu quero perguntar para vocês hoje, nesse começo de papo, qual a importância que o podcast tem hoje na vida de vocês, meus queridos? Olha, pergunta difícil, hein? Caramba, pra mim, assim, vamos lá. Cada um de nós acho que encara o podcast de uma forma talvez um pouco diferente, mas o podcast ele tá muito dentro das nossas vidas, igual pra todo mundo, né? Pra todos nós. E no meu caso, por exemplo, eu acredito que hoje é o que é minha vida, né? Já que hoje pago minhas contas graças ao podcast. Hoje eu tô full podcast. Podcast entrou na minha vida pra nunca mais sair, né? E pra você, Ira? Nossa, eu posso até dizer que é como se fosse um membro da gente, sabe? Como se fosse um braço a mais. Por causa do podcast, eu fiz amigos maravilhosos, eu conheci pessoas pelo Brasil inteiro. Por causa do podcast, o Andrei me conheceu. Verdade. Olha aí. Eu era produtor e ele ouvinte antes dele virar um produtor. Por causa do podcast, eu estou aqui com vocês fazendo essa live, e o podcast na minha vida, ele é meu portfólio. Como eu trabalho com comunicação, então profissionalmente tudo que eu faço em podcast, ele está relacionado diretamente à minha vida profissional. Eu dependo dele hoje em dia também. É muito interessante ver como o podcast acabou tendo para nós, né? Nós compartilhamos dessa mesma experiência. Ele acabou tendo, ao longo dos anos, uma importância que quando a gente começou a ouvir podcast, cada um no seu tempo, a gente jamais imaginava que isso pudesse acontecer. Vocês se lembram de como foi o primeiro encontro de cada um de vocês com o podcast? Como que se deu essa descoberta de cada um de vocês? Bem, eu me lembro exatamente como que foi. Eu gosto muito de música, eu também queria muito fazer rádio, não deu certo, não rolou. E eu morava no interior, no sítio, né? Interior. E como eu falo para as pessoas, não é todo interior que parece com Sorocaba, com Campinas, que são cidades grandes. Não, interior roça mesmo, né? É roça. Aqui, tô aqui do lado das vacas, dos patos, dos boi. Exatamente, é serra, mato. Sim. E a internet, para mim, o blog, começou com o blog, era o meu contato com o mundo fora do sítio, fora da roça. E aí, eu já consumia bastante blogs, e aí, fuçando a internet, eu também acessava bastante sites, portais relacionados à música.
Até que eu encontrei o podcast do Multishow, do canal Multishow. Que ano foi isso, Ira? Que ano? Você lembra? Nossa, foi em 2008. Nossa, faz tempo, hein? 10 anos. Faz tempo, 10 anos. E aí eu achei o podcast deles, eu não sabia que era um podcast, eu não sabia como que funcionava. Como eu já gostava de música, eu gostava de consumir conteúdo digital, eu vi o botão do player, eu apertei e saí ouvindo. Legal. Aí no início eu até achei estranho, porque eu via eles falando de leitura de e-mail, de comentários, e eu não entendia esse processo do que eles estavam falando. Então eu tive que ouvir uns 3 programas para entender o que era de fato um podcast, que ele tinha um feed, que ele tinha ele chegava até o ouvinte de outra forma, que não fosse uma web rádio, e até mesmo a sua forma, o seu conteúdo era diferente do rádio. Foi esse o meu primeiro contato com podcast. E aí, logo em seguida, eu tava lançando o Twitter no mesmo ano, eu tinha acabado de começar a usar o Twitter, eu não sabia também como utilizar o Twitter, e aí eu comecei a jogar nas buscas do Twitter podcasts. E aí, nessa busca, eu encontrei um antigo Serialcast, o Rapadura Cast, outros que tinham pod e cast no meio, nessas buscas. E aí eu comecei a ouvir essa galera. Olha aí que legal. 2008, então, temos uma ouvinte de podcast há 10 anos. E o senhor, seu Andrei Fernandes, lá no Rio de Janeiro ainda na época, como é que foi a sua descoberta do podcast como mídia? Qual foi o primeiro programa que você ouviu e em que circunstâncias? Cara, agora vai ser o momento em que os ouvintes vão ficar muito chateados, vão ficar muito decepcionados comigo. Mas é o seguinte, eu tava no ensino médio, né? Eu sou da década de 90. Não vai falar que você estava no ensino médio em 2008, por favor. Não, calma aí. Eu não estava em nenhum lugar, eu não estudava nada. Na verdade, eu escutava bastante. Na verdade, eu acessava, gostava de jogar muito, gostava de acessar e consumir bastante informação das coisas que eu fazia na época, né? Eu sempre fui muito esse nerd de tentar me aprofundar bastante nas coisas que eu gostava, né? E as coisas que eu não gostava, eu tinha uma certa aversão, eu não queria saber nada. Sempre fui um cara desses, né? E aí, um dos jogos online que eu gostava, eu praticava, né? Eu praticamente já tinha, era uma época que você não tinha tantas informações, não tinha muito Facebook, o Orkut era um pouco diferente a forma como a gente acessava o conteúdo, e a gente acessava muito mais site do que hoje a gente faz graças às redes sociais, né? A gente conhecia muito em sites, né? E aí, futucando num site, eu cheguei em todos os lugares do site que tinha desse jogo online. Nossa, itens, personagens, classes, história, lore. Aí tinha uma última abinha lá que chamava podcast. Aí, por o nome não me dizer nada, eu nunca acessei aquele lugar, porque, enfim, não sei. Era um nome que pra mim era muito estranho, era muito alienígena. Aí, dado o momento, falei, não tem mais nada pra ver nesse site. Eu finalmente cliquei naquela aba e eu descobri o mundo de informações que existiam lá. E, cara, eu me apaixonei por um conteúdo. Hoje, reescutando esses episódios, eles eram bem toscos. Era um podcast desse jogo online, né? E aí, cara, o mundo se abriu pra mim, porque toda hora eles ficavam falando, porque a gente se inspira muito no Nerdcast, Aí eu, cara, que parada é essa de Nerdcast? Aí, na minha cabeça, na época, nossa, deve ser muito chato, deve ser uns papos de placa-mãe, memória RAM. Aí eu nunca... Aí quando eu decidi escutar pra ter um pouco mais daquilo, porque inclusive esse podcast do jogo online, ele tinha 4 episódios só, e eu ficava escutando eles repetidamente. Aí eu falei, eu acho que eu preciso de um pouco mais disso na minha vida, eu só conheço esse tal de Nerdcast, vou lá ver. E aí o mundo, né, se abriu, né, crossovers infinitos, né, Sim. que eles faziam com o Downloading, com Rapadura, né, com o próprio, hoje, o Rede Geek, e a partir daí abriu-se, né. Mas eu tava até um pouco mais velho, acho que, no caso, acho que eu conheci a mídia mais pra 2010, 2011, talvez. Eu sou um pouco mais novo na mídia, né. E como foi para cada um de vocês o trajeto entre começar a ouvir podcast e falar, eu tenho alguma coisa que eu poderia falar, eu também quero produzir, é uma mídia que eu gostaria de participar, eu vou me tornar um podcaster, e aí você efetivamente começar a produzir o seu primeiro programa. Como foi essa trajetória? Nossa, pra mim foi muito rápido, mas não porque nossa, eu sou foda, eu quero virar podcast, esse é o meu sonho, porque eu mal sabia o que era um podcast, um podcaster.
É que logo em 2008, quando eu comecei a ouvir, essas mesmas pessoas que produziam, era uma comunidade muito menor, então as pessoas eram muito próximas. Então eu lembro que assim, eu comecei a ouvir em 2008, aí logo em 2009 eu comecei a conhecer essas pessoas. Até hoje eu acho que é um pouco mais fácil, talvez não com os podcasters grandes, porque hoje os podcasts grandes estão virando empresas, então não é mais um hobby, é um trabalho. Então não dá para você esperar que a pessoa que está trabalhando dê atenção para o ouvinte a todo momento. Mas naquela época, além da comunidade ser menor e estava todo mundo começando, eu tive esse privilégio de estar mais perto. Então eu me lembro do Papo de Gordo começando, eu me lembro da Mona Lisa, eu me lembro do Radiofobia, eu lembro do número 1 do Radiofobia, que legal. E então essa proximidade me levou a começar podcast meio que sem querer, porque essas pessoas que produziam podcasts, elas começaram a me chamar para participar do podcast, porque eu era bem ativa nas redes, eu comentava muito mesmo, eu comentava blogs, eu comentava podcasts, sabe, os comentários quando vira fórum das pessoas discutindo o assunto. E aí, por causa disso, uma das pessoas que fazia um podcast, que era o Thiago Verde, lá do antigo Caverna Cast, ele chamou eu, a Morena, que também era ouvinte de podcast, entre outros amigos, pra gente, vamos fazer um podcast? E aí começamos a criar o nosso podcast. Mas bem diferente de quem começa hoje, que você já tem um conteúdo mais fácil, como o Mundo Podcast, como a Lotênica, que você já tem ali uma orientação, Sim. Naquela época não tinha. Então, assim, a gente começou a fazer, mas começou todo mundo testando tudo, até entender como que era a produção mesmo. E o senhor? Pra mim foi um pouco mais complicado, porque assim, apesar de eu gostar muito da mídia, eu nunca me vi fazendo nada nesse sentido, né? Mas eu gostava muito de estar participando dos bastidores. Eu cheguei a participar dos bastidores do Animecast, que é muito antigo, era da época do download ainda. E chegou uma hora que eles acabaram, eu fiquei meio com dó, assim, poxa, que triste, né, um projeto desse acabar. Aí foi quando eu tive a ideia de ir formando, né, a minha própria equipe e fui chamando as pessoas. Na época eu e a Ira, a gente começou a namorar, né, Ira? E aí ela fazia podcast e falei, é a pessoa com mais experiência sobre isso. Aí ele se aproveitou. Me aproveitei dela, exatamente, né? Não é apenas uma carinha bonita, é uma pessoa muito talentosa também, tem que se aproveitar mesmo. E aí eu fui chamando cada vez mais pessoas e tal, e a gente foi aprendendo meio na marra. Mas o Caminho das Pedras já estava meio que construído, né? Aquele matagal já tinha uma trilhazinha que os old ones, os antigos, já haviam colocado ali. Então já tinha o Thiago Miro com... Na época não era o Mundo Podcast, mas ele já tinha uns artigos sobre podcast. A gente não precisou fazer tanta gambiarra assim. A gente já começou a fazer coisas, brincar com Skype, com as APIs, né? Que até hoje é bastante utilizado. Hoje a gente já usa o Hangout. Mas foi mais ou menos isso, né? Foi a gente futucando e com vontade de ir falando. Cara, isso é muito legal porque ao longo dessa live eu tenho perguntado para todos os convidados como foi, né, o início de cada um com o podcast, e é muito bom a gente ver assim que cada um vem por um meio diferente. Cada um acaba conhecendo de uma maneira diferente, cada um tem teve um primeiro contato diferente, né? E a gente hoje acabou de divulgar, hoje à meia-noite, 21 de outubro de 2018, o resultado da Podpesquisa 2018, e a gente viu que o podcast nunca teve tanta diversidade como tem hoje. A gente está vivendo um momento de diversidade, a gente teve, assim, um aumento expressivo da quantidade de mulheres ouvintes de podcast, mulheres podcasters, que proporcionalmente pode não parecer muita coisa, faixa de 3, 4%, mas é bastante coisa sim, porque a gente vive um meio que ainda é predominantemente masculino, então esse aumento de ouvintes e produtoras femininas, né, mulheres, é algo de se celebrar e é fruto desse trabalho que tem sido feito ao longo desses anos todos, desses 4 anos, comparando 2014, que foi a última edição, agora com 2018, mas a gente teve também uma diversidade muito grande nos temas, nos assuntos, nos formatos, na linguagem do podcast.
né? A gente viu surgirem podcasts, por exemplo, como o Ponto G, que a Ira tá lá também à frente, que traz a história de grandes mulheres da história. Isso é muito legal, esse tipo de proposta. Eu não vou nem citar aqui os outros podcasts femininos, porque eu cometeria o pecado de esquecer, obviamente, de algum. Eu vou falar do Ponto G porque a Ira tá aqui na minha frente, então eu posso citar. E o Mundo Freak, ele veio também, Mundo Freak Confidencial, veio trazer também uma consolidação nesse formato de podcast falando, né, sobre mistérios, sobre terror, sobre teoria da conspiração e tudo mais. Como que vocês veem essa diversidade hoje no podcast? Vocês estão satisfeitos com o rumo que a gente está tomando nesse aspecto? Ou vocês vislumbram que isso ainda pode aumentar ainda mais, e se sim, de que maneira? Nossa, eu tô achando maravilhoso, eu tô adorando. Eu vejo que essa diversidade, esse aumento, esse crescimento da mídia, ele tá muito relacionado com o nosso amadurecimento como pessoas. Então, tanto o amadurecimento profissional, um amadurecimento de entendimento de sociedade, as discussões que nós estamos tendo hoje, o espaço que a internet abriu, e principalmente o podcast, no sentido que nós podemos produzir o nosso conteúdo. Isso quer dizer que as nossas opiniões é o conteúdo do podcast. E isso, para mim, é o principal ponto positivo do podcast. É um conteúdo exclusivo, único, que vem do intelecto da pessoa. Vem o seu que está apresentando, a gente que está respondendo, e ver essa mudança de mais mulheres entrando na mídia, de podcasters negros entrando na mídia. Sim, sim. Isso mostra o quanto nós estamos mudando como pessoas também. Com certeza. Quando eu criei o Ponto G, o Ponto G, ele é novo, ele tem 2 anos, né? Já faz muito tempo que eu sou envolvida com um podcast. E a necessidade de ter um programa exclusivamente feminino não foi para segregar, mas foi justamente para trazer mais visibilidade para estas mulheres. Sim. Algumas que já produziam conteúdos e outra que às vezes não. Mas quando uma mulher vê outra mulher participando de podcast, produzindo podcast, isso é um incentivo. Com certeza. Então, quanto mais nós produzimos podcasts, mais pessoas terão interesses em produzir podcasts também, em ouvir podcasts. Eu lembro que uma vez eu apresentei uma palestra com o Caio, com a Raine, e o Caio até falou, é aquele trabalho de formiguinha, sim, mas é literalmente aquele trabalho de rede. É um passando o bastão pro outro. Com certeza. E você, seu Andrei? Cara, eu vejo com... Isso não é algo que... Olha, gente, vamos fazer cada um podcast de tudo quanto que é tipo. Foi muito mais natural e orgânico esse tipo de coisa acontecer. Total, claro. Não houve nenhuma organização, nada nesse sentido. Exato. Não, mas o que eu quero dizer com isso é que isso, pra mim, é um fenômeno de amadurecimento da mídia, né? Certamente. Porque quando surge o rádio, ele emulava o teatro, né? Porque era a forma como as pessoas conheciam do conteúdo, do entretenimento. Isso era emulado no rádio. Sim. Quando a TV surgiu, a TV era muito parecida com o que o rádio era, porque eles não tinham... E assim, a gente vai abrindo os caminhos, né? O podcast da mesma forma, a gente está se descobrindo ainda como produtor de conteúdo e até onde nossos braços vão. E isso é muito legal. Então, eu acredito que eu peguei uma época em que ainda tinha muito esse paradigma. Ó, gente, vamos fazer o podcast do Papo de Bar. E aí meio que todo mundo seguia essa linha. E a gente começou dessa forma. E a gente, poxa, vamos tentar de outra forma, só pra gente ver como é que é. E essas outras formas também foram dando certo. E aos poucos a gente foi vendo que existia um público, né? Então, até essa coisa do mistério, que é mais tema do que formato, a gente viu, poxa, ninguém faz isso hoje. Então, quando a gente fez, a gente notou que o público, ele tava carente disso. A galera não tinha um grande podcast de mistério relacionado. O Medo B chegou a fazer um podcast há muito tempo, só que não durou tanto, né? Se tinha outro na época, eu não tenho muito conhecimento. Mas aí, quando a gente veio na Rabeira, veio um monte de gente junto. E eu acho que isso é a coisa mais legal, que é Sim. quando você passa por pegar inspirações de outras pessoas e você se tornar inspiração também é algo bem legal. E vendo cada vez mais pessoas experimentando. Isso, pra mim, é o amadurecimento da mídia como um todo. Então, eu fico extremamente feliz.
Excelente. Eu tenho aqui perguntas, porque a gente está ao vivo agora pelo nosso canal lá no Twitch, radiofobia.com.br/ao vivo. Temos aí 60 pessoas acompanhando agora ao vivo essa nossa live, que vai ser divulgada depois, posteriormente. Sim, estou gravando tudo. Sim, isso tudo vai ser divulgado posteriormente no nosso canal do Radiofobia no YouTube. Mas a gente está fazendo uma live aqui no Twitch e aí tem a chance dos nossos ouvintes interagirem com a gente também. Então o Estácio JV, nosso ouvinte lá de Belém do Pará, querido também, ele que é professor, ele que também trabalha podcast com seus alunos ali no dia a dia, ouvinte querido de longa data, ele pergunta o seguinte, olha só, a maioria das pessoas conheceram podcast por outra mídia. Que outras mídias vocês passaram a consumir ou começaram a consumir mais por indicação de podcasters? E aí ele dá um exemplo. Ele é ouvinte do Confins do Universo e por conta das indicações, né, dos meninos do Confins, ele passou a ler muito mais quadrinhos. E ele manda um PS também. Andrei, parabéns pela edição do Confins do Universo. Então, fica aqui a pergunta do Estácio. Vocês, que outras mídias vocês passaram a consumir ou consumiram mais a partir de terem essa influência dos podcasts que vocês ouvem? Eu acho que é meio que a coisa da maldição / bênção podcastal. Cara, eu nunca consumi tanto quanto depois que eu comecei a escutar podcast, né? Sim. Porque é isso, né? Você confia tanto nessas pessoas, elas são seus amigos, elas estão próximas de você. Então, quando a pessoa recomenda, ela recomenda com paixão e você sente aquela paixão, né? É diferente daquela coisa mais fria de outras mídias, talvez, né? Eu falando assim, essa paixão, pra mim, me convence muito. Então, muitos livros, o próprio Confins do Universo, aqueles podcasts que eles fazem de recomendação, meu Deus do céu, a minha lista da Amazon é a culpa do Sidney Guzman e da galera que eu fiz. E tá lá, e cada vez. E, cara, só coisa maravilhosa. E eu acho que isso é o legal, principalmente quando você vai também pra esse podcast de nicho. Geralmente são pessoas entendidas do assunto. E aí a gente sai um pouco daquela coisa mais genérica. Ah, não, isso é muito legal, mas eu não entendo muito bem. Não, são pessoas que elas são especializadas naquilo, te indicando algo e aquilo te conquista. Isso é muito legal. Então, poxa, quadrinhos com a galera do Confins do Universo é de lei, né? Mas, obviamente, livros, né? Audiolivros, que eu tô lendo bastante também por causa do consumo de podcast, eu passei a escutar muito audiolivro também. Enfim, muita coisa legal que eu acabei consumindo por causa disso. Poxa, jogabilidade, jogos independentes que eu nunca sonharia em entender ou conhecer, porque eu tô muito fora do que tá rolando e lá eu consigo ver. Então, realmente, é uma porta de entrada para eu perder muitos dinheiros. Olha aí, que legal. Olha aqui, ó, o nosso querido amigo Léo Oliveira, lá do Fermata Podcast, ele tá aqui também na nossa live e tá dizendo o seguinte, ó. Léo é um amor, é um fofo. Léo é um querido, dizendo que Mundo Freak é um dos melhores podcasts que ele ouve e Andrei e Ira são duas das melhores pessoas que ele já conheceu por causa dessa podosfera. Olha aí, é o amor. Cadê a técnica aqui, ó? É o amor está no ar aqui, ao vivo, olha que delícia! Exatamente. Eu posso dizer que eu também tive o prazer de conhecer o Léo e muitas outras pessoas nessa podosfera. Que legal. Como é que, Ira, a pergunta também se estende pra você, né? Como é que você se relaciona com outras mídias também graças ao podcast? Olha, eu não acho que eu aumentei o consumo de outras mídias por causa do podcast. Eu acho que o meu consumo se qualificou. Então, eu continuo consumindo até o que eu já consumia em termos de mídia, falando em veículo, ou às vezes até menos. Compensação, o podcast potencializou a qualidade daquilo que eu consumo e do que eu quero. Certo, entendi. Então, hoje, ouvir um podcast, ouvir um Radiofobia, ouvir um Radiofobia Classics, em que eu já ouvia músicas, então isso não mudou para mim. Mas ouvir um Radiofobia Classics, em que eu tenho todo o conhecimento, toda a pesquisa que você ou a pessoa que desenvolver a pauta levantou, com todo carinho, com todo cuidado, pensando em mim como ouvinte, é completamente diferente de eu saber sobre um artista em qualquer outra mídia, que vai ser a mesma coisa, o mais do mesmo. Exato. Diferente do podcast,
podcast que ele vem com esse conteúdo maravilhoso, produzido com carinho. Nossa, e eu fico feliz que você tenha dado como exemplo o Classics aqui, porque é um programa que realmente demanda um tempo muito grande de produção, é aquele que eu me emociono a cada Classics, sempre que eu tô trabalhando a pauta, porque o ouvinte manda a colaboração da pauta, mas ela nunca fica do jeito que eu recebi, né? Eu vou dar aquele tapa, eu vou acrescentar, o começo eu mudo totalmente, o final eu mudo totalmente, mudo os blocos de música, no final eu acabo fazendo uma pauta, transformando aquela pauta totalmente em outra. Mas isso que você falou é algo que reflete, e vocês sabem isso como produtores também, como é você como produtor se esmerar na produção para o seu ouvinte, né? Seja na elaboração de uma pauta, seja na seleção dos integrantes, dos convidados daquele programa, né? Então, eu queria aqui, a gente já se aproximando dos últimos minutos do nosso papo, aqui o Space Calber, ele manda um beijo pra rainha dos podcasts, ele chama a Ira de rainha dos podcasts, né? Então eu queria, nesses nossos minutos finais aqui de participação, que vocês dissessem assim, compartilhassem um pouco com o nosso ouvinte, com o ouvinte de vocês que está participando aqui, que com certeza vai ouvir, se não aqui na live, mas vai ouvir isso posteriormente depois. O que é o podcast hoje para vocês? Na vida de vocês hoje, o que o podcast representa? Qual o nível de importância que ele tem hoje na vida de cada um de vocês dois? Quer começar? Cara, essa pergunta ela é difícil porque ela mexe com o nosso pessoal, né? No início, já puxando o que eu falei no início, hoje o podcast não apenas foi a mídia que eu mais consumi nos últimos anos, como acabou se tornando meu sustento hoje, né? Uhum. Se você perguntasse pra mim há 2 anos atrás, Andrei, você acha que você estaria vivendo de podcast? Eu falava, cara, dá pra descolar um negocinho ou outro a mais e tomar um sorvete por causa do podcast, mas não ia falar que não. Então hoje o podcast pra mim, e eu me cerco muito dessa responsabilidade de, poxa, existe algo que a gente tá construindo aqui, né? Não apenas no nosso próprio, né? No caso, o Mundo Freak pra gente, o Ponto G pra Ira, mas também com um cenário geral, né? De se tornar vanguarda em experimentações, em coisas legais pra gente entregando pro público. A dedicação que a gente faz só reflete o quanto a gente ama isso. Uhum. Que é o que eu sempre falo, cara, quem tá produzindo podcast não é alguém que não gosta de podcast, pelo contrário. Sim. É alguém que tá apaixonado por aquilo de um tanto que, por exemplo, poderia estar no YouTube com uma talvez o maior número de espectadores, mas decidiu ir pro podcast, trabalhar aquela coisa sozinho, na cara e na coragem, desbravando uma mídia nova, né? Uma coisa só por áudio, uma coisa que ainda não tá na cabeça das pessoas. Então, talvez daqui a 50 anos a gente vá ser conhecido, a gente vai estar em algum livro, né? Todo mundo junto ali, aquela galera, centenas de pessoas que ajudaram a formar uma mídia nova, tal qual foi a TV, o rádio, coisas nesse sentido, né? Sim. Então, pra mim, isso é muito importante. Com certeza. A gente tá fazendo história, né? Se você for pensar hoje que nós estamos pro podcast, assim como os pioneiros da TV estavam pra TV, a TV começou em 1950. 14 anos depois era 1964. A coisa ainda tava caminhando, ainda tava TV Tupi, aquela coisa meio incipiente e tudo mais. Se você for pensar, nós hoje estamos pro podcast o que esses pioneiros estavam pra televisão. Exatamente. Né? E a partir do momento que a gente faz podcast, produz, faz esse tipo de ação que a gente tá fazendo aqui agora, aí você ensina a fazer, você escreve um livro, você grava um programa, você participa de uma entrevista, você vai participar de um evento ao vivo, sobe num palco, compartilha, né, aquele palco com outras pessoas e compartilha conhecimento, fomenta pessoas que assumem uma posição de liderança. Não porque falaram assim, eu vou fazer porque eu quero ser líder. Não, porque naturalmente acabou acontecendo. Eu nunca imaginava fazer um negócio desse. De repente você se vê numa posição de, se eu não fizer, talvez ninguém faça. Então você arregaça as mangas e fala assim, não, partiu, vamos fazer essa porra então, entendeu? Então eu concordo totalmente com você, André. E você, minha querida Iracema, que não tem os cabelos de graúna, mas tem os olhos de mel, compartilhe conosco a sua experiência. Bem, como eu falei pra vocês, né? Eu saí do sítio, saí do interior, da roça. A internet, pra mim, ela já era uma forma de comunicação com as pessoas fora daquele sítio.
E o podcast, pra mim, ele é a comprovação disso, sabe? Ele é voz a tudo. E da mesma forma que vocês estão falando desses experimentos, né, da mídia podcast, eu também vejo esse experimento como social. Apesar de eu não fazer sociologia, não fazer antropologia, nenhum desses cursos que são relacionados a isso, mas é realmente, pegando esse gancho que vocês falaram, daqui 50 anos, quando estiverem escrevendo livros, estiverem escrevendo trabalhos sobre o início da mídia podcast e o quanto isso nos mudou como pessoas e como sociedade. Sim, com certeza. Eu sempre lembro a gente pega o Exterminador do Futuro 3, tem uma cena com ele, em que ele tá no radinho, e a gente tirava muito sarro disso antes no Twitter, que é ele falando, se você está ouvindo esse áudio, você é resistência. Ah, sim. E aí eu fico pensando, nossa, já pensou que legal? O mundo acabar e a gente tá sem resistência, olha aí. Ó. E o podcast levando informação para as pessoas que, na verdade, o mundo não precisa acabar literalmente, mas olha que responsabilidade que o podcast tem. Ele está levando informações verossímeis para as pessoas. Enquanto a gente está numa época que está todo mundo duvidando de tudo, brigando por tudo, o ouvinte de podcast, ele sabe que ele confia naquelas pessoas, e quem produz o conteúdo também confia no seu ouvinte. Então, essa interação, essa troca de informações, sabe, para mim, é o que faz do podcast ser parte da minha vida hoje. Que excelente. Ira Croft e Andrei Fernandes, o casal podcastal, meus queridos amigos, muito obrigado pela participação de vocês nesse domingo, dia 21 de outubro de 2018, dia do podcast. Desejo vida longa a todos os seus projetos, tanto ao Ponto G, quanto aos podcasts lá do Mundo Freak Confidencial e todos mais. E vocês sabem que a gente tá sempre junto. Recebam aqui o meu beijão quando eu estiver em São Paulo novamente. Eu sei que eu estou devendo... Já sabe, né? Você não tá mais convidado, você já está intimado. Estou devendo uma hospedagem aí na mansão Mundo Freak. E aparecer um furgão aí na sua casa, não repara não, a gente vai ter que sequestrar. Não, eu vou cumprir ela em breve, nós vamos aí gravar podcast e tomar um vinhozinho da madrugada, porque afinal de contas... Cadê? Aqui, ó, tchim-tchim, é o que nós gostamos de fazer. Muito obrigado pela participação de vocês aqui nessa live, um grande beijo e vida longa ao podcast. Tchau, gente, um beijo pra todos, feliz dia dos podcasts. E não olhe pra trás. Agora eu vou olhar só de sacanagem também. Valeu!